Olá, nos preparando para mais uma live, aguardando aí agora a entrada das pessoas para a gente poder dar continuidade, aguardando também as companheiras. Andréa Souza logo entrará, ela está fazendo a abertura. Live também, e por isso ela já vai chegar, ok? Esqueci de acender a luz. André, por favor. Filho. Sempre aos domingos, né? Neste horário das 3 horas da tarde. Já tivemos várias pessoas bem especiais conosco. Começamos no Face, fomos para o Instagram, voltamos para o Face, né? Estávamos experimentando quais as plataformas que daria para a gente fazer. Descobrimos essa que tem nos ajudado bastante, né? Para poder juntar mais pessoas na live. E está sendo bem bacana, né? Quem entrou aí, dá um olá para a gente, por favor. Daqui a pouquinho a gente vai estar chamando a Andréia, ela vai entrar aqui ao vivo, né, para fazer a participação sobre potencializando, Potencializando contar, valorizando os detalhes. Essa live nós já realizamos uma vez no Insta, mas infelizmente naquela época não ficava gravado, e por isso, a pedidos, nós vamos retomar novamente essa live, né? Potencializando, contar, valorizando os detalhes. Tivemos uma questão de organização das datas. A Camila Canassa, que estaria conosco hoje, precisou fazer uma alteração por questões maiores, né? E assim a gente vai caminhando e vai trabalhando, ok? Eu sou Arlete Souza, faço parte do coletivo Contadores do Reino, e estou sempre aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre a arte narrativa aos domingos, ok? Deixa eu ver aqui se a Rúbia logo vai entrar também. A Rose Camilo está aí, muito bom, seja bem-vinda, Rose. A Rose fez uma live essa semana com a gente, mas lá no livrolegal.com. Deixa eu aproveitar também e já explicar essa questão do livrolegal.com e dos Contadores do Reino, ok? Livrolegal.com é um outro trabalho que nós temos relacionado também à leitura, à literatura, à promoção de boas leituras e literaturas, mas de forma geral, ampla, né? E os Contadores do Reino trabalham com essa questão principalmente da arte narrativa e é relacionado à questão da fé, da cultura e da educação, ok? Então, o Livro Legal é um trabalho que a gente faz mais em escolas, em outros ambientes que não aceitam, não trabalham a questão da fé. E os Contadores do Reino, sim, claramente é a questão da fé, cultura e educação, ok? Mas tanto um como o outro, a gente trabalha as literaturas que têm bons princípios, que vai trazer reflexões, crescimento pessoal, crescimento coletivo, enfim. É bênção, tá? Ó, a Rúbia já chegou aqui, eu já vou chamá-la para colocar aqui. Olá, Rúbia! Olá, boa tarde. Boa tarde. E aí, como é que está passando aí esse período de isolamento? Né? Não é tão bom, né? A gente preferia estar atendimento ao vivo, né? Mas enquanto não chega, né? Vamos trabalhar por aqui mesmo. Justamente. E eu acho que essa questão da live vai permanecer depois, hein?
porque está sendo um negócio bem bacana, um alcance muito grande, né, de pessoas. A Rose Camilho, ela fez a live essa semana com a gente. Sabe quantos acessos a gente já teve de lá para cá? Vamos ver aí, se você tem mais ou menos uma ideia. Então, a última vez que eu tinha visto foram 830. Não sei se de lá para cá já teve mais, né? Justamente, está nessa faixa de 800 pessoas. Em um único dia, a gente alcançaria 800 pessoas? Ah, não consegue, né? Só se a gente fosse dar um show em algum lugar. Pois é. Aí, talvez. E as lives que a gente tem feito dos contadores do reino também tem alcançado assim esses números bem próximos. Então, são ferramentas realmente que a gente pode estar usando, né? E Sim. eu estava falando aqui, Rúbia, que a Andréa Souza já vai chegar, já vai entrar. É que ela está fazendo uma abertura da live do Centro Cultural e aí ela já vai vir para cá. Enquanto isso, o pessoal vai chegando, a gente vai dando uma boa tarde para todo mundo, né? Sim. Conversando. E tem uma surpresa hoje aí, hein? Tem uma Olha surpresa. que bom. Nós fizemos na outra live do livrolegal.com e foi uma coisa bem bacana, bem divertida, que é a participação ao vivo. Quem quiser participar ao vivo, fazendo perguntas, entrar na telinha aqui junto com a gente, eu vou mandar o link. E aí, quando eu liberar o link, a pessoa pode entrar. E aí vai participar com a gente aqui, ou fazendo pergunta, falando, dando a sua participação aqui ao vivo para a gente. Só não pode, como é que fala? Falar mal do palestrante, né? Da pessoa que vai. Nem de mim, por Não, favor, né? acho isso daí improvável, não vai acontecer, não. Brincadeira, brincadeira. Mas é isso aí. Então, hoje nós vamos ter essa participação também ao vivo, ok? Rúbia, você tem alguma coisa aí que você queira compartilhar com a gente hoje? Não dá para ouvir. Você desligou. Tá. Eu queria falar do mês de junho, né, que a gente está trabalhando a questão nordestina, né, por conta das festas, né, das festas juninas, que esse ano não vão acontecer devido à pandemia, e que tem sido muito bom, né, a gente conversar um pouquinho com as linguagens nordestinas. Nós tivemos uma live sobre cordel, e foi muito bom, né, eu gostei bastante, teve um retorno bom também. Isso foi lá no Livro Legal, né? A gente Sim, já está foi. confundindo aí, ó. Não, mas é justamente que eu vi que você explicou que é o livro legal, né? Ah, sim, sim. Então, por isso que eu coloquei essa questão de que está sendo bom também, e dos contadores tem sido muito gratificante. É verdade. Inclusive, na última, com o projeto Oxente, foi muito divertido, foi muito legal. A gente teve alguns contratempos no começo para entrar, mas faz parte, né? Não tem como fugir, faz parte. A gente está se adequando a essa questão também das lives, né? Bom, tô vendo Sim. aqui, olha, Rúbia, entrou a Rose Camilho, a Isabelle, a Isa, né? Que é também de um outro grupo que nós estamos no WhatsApp, que são os contadores de princípios, contadores de histórias que contam histórias de princípios e que têm princípios baseados na palavra de Deus, né? Contamos diversos livros, diversas histórias, a gente não fica fechadinho numa caixinha só, sabe? A gente tenta fazer aquilo que a Bíblia diz, observar tudo e reter o que é bom, né? O bem. Olá, a Gilza chegou também, a Gilza também lá do que eu conheci lá no grupo, né? Tá fazendo falta, hein, Gilza? Eu quero você de volta, hein? Ai, ai, ai. E é isso, gente. Trabalhando, fazendo live, compartilhando um pouquinho daquilo que a gente tem de vivência para poder abençoar outras pessoas, ok? Já já a André chega, já já. Enquanto isso, vamos lá, novamente. Hoje vai ter uma participação aqui ao vivo. Quem quiser participar, eu vou disponibilizar
o link, e aí você pode entrar pelo link para poder participar com a gente na telinha, ok? Bom, é isso aí. E o que mais, Rúbia? Hoje vai falar sobre potencializando o contar, valorizando detalhes. Da outra vez, que foi lá no Instagram, nós demos dicas de alguns livros. E um dos livros que eu quero dar dica hoje é esse daqui, ó. Esse que fala sobre storytelling, né? E é muito joia, traz assim coisas bem bacanas para a gente poder entender, pensar, refletir. Esse livro aqui é muito joia. Você encontra ele para compra, tanto usado como novo, usado em bom estado, viu, gente? Esse daqui não, esse daqui eu peguei na biblioteca, né? Inclusive acho que é do Sesc esse daqui. Então, esse daqui eu peguei na biblioteca. Antes da pandemia, depois ficou tudo parado, não tive como devolver, está comigo e assim que for possível, a gente vai fazer a devolução, quando abrir as unidades, né? E um outro também que eu dei dica foi esse daqui, ó, que é Contação de Histórias, tradição poética e interfaces. Muito bacana esse livro aqui também. Inclusive, eu descobri que tem a participação da Daisy, né? A Daisy que fez aí uma participação com os Contadores do Reino, que faz parte do grupo lá dos Contadores de Princípios, tem uma participação dela, um relato dela aqui neste livro. Olha que bacana, né, gente? E fica aqui a nossa dica também sobre materiais para contação de histórias, ok? Muito joia mesmo. Eu acho que a Rúbia caiu, porque ela não está aparecendo aqui. Opa! E vamos ver, olha lá. Esse eu tenho, é ótimo, é mesmo, né, Gilza? É esse daqui que você está falando, do Contação de Histórias, Tradições Poéticas e Interfaces. E olha, gente, tem a participação de diversos contadores de histórias. E o que eu acho bacana, e que é a linha de trabalho dos Contadores do Reino, é o seguinte: cada contador de histórias tem a sua particularidade, seu jeito, a sua personalidade. E aqui a gente pode perceber assim isso, sabe? Cada um dando a sua participação, dando a sua orientação em relação à contação de histórias, mas sem aquela coisa de que copie e faça igual. Não. Leia, reflita, pense, coloque em prática, reflita sobre a sua prática, o que você deseja, enfim. Mas esse livro aqui é muito bacana. E olha, eu ainda nem terminei de ler ele, sim, porque é muita coisa. Inclusive, tem hora que eu leio e eu volto e eu releio. Aí eu faço as minhas anotações, porque eu gosto de falar com o livro, né? Eu não sei se dá para ver, ó. Coloco aqui as minhas anotações. Tem gente que não gosta, né? Acha que estraga o livro, enfim. Mas eu tenho um livro para mim como um parceirão, então eu faço as minhas anotações. E já, gente, André Souza está chegando aí, ok? Enquanto isso, chame a sua amiga, sabe? Aquela colega, aquela irmã, o líder de ministério. Chame para poder participar conosco hoje, tá bom? Sobre o tema potencializando, contar, valorizando detalhes. O que é isso? André vai falar sobre a questão, por exemplo, você tem um versículo, sabe? Um único versículo. E você tem que contar a história sobre aquela situação. E aí, o que você vai fazer? Ou então uma história de 5 versículos. Se você for ali fazer só lendo, em menos de 1 minuto você já contou, né? E aí, o que a gente pode fazer para potencializar esse contar? Né? Para valorizar detalhes que às vezes você não consegue perceber de uma forma clara, né? Direta. Opa, estou recebendo aqui um recado de quem? Eu acho que é da Andréa. Só um minutinho. Não, da Rúbia. A Rúbia está tentando voltar e ela não está conseguindo. Opa, vamos ver aqui. E a live ao vivo, gente? A live ao vivo. A live é assim, né?
Tem hora que entra, tem hora que não entra. Se eu cair, você espera, sabe? Que a gente volta, porque depende de questão de internet, depende de uma série de coisas. Bom, eu vou colocar o link aqui, vamos ver se alguém quer participar aqui com a gente. Uma participação especial aí, falar de onde é. Ô, gente, desculpa, caiu a internet aqui em casa. Eu tive que conectar pela internet do celular, não sei como é que vai lidar isso aí. Vou colocar já a Rúbia aqui. Rúbia, qualquer coisa, tá sem o seu, não tô ouvindo. Aí, Rúbia, pronto. qualquer coisa, você segue, porque a minha internet está muito instável. Estou usando do celular, para você ter ideia. Tá ok. Tá?
E aí, aparecendo a Andréa, eu coloco, e aí vocês seguem, porque a minha internet está muito ruim hoje, ok? Peço Ok, desculpas então. aí pro pessoal que entrou direitinho aí, porque, A infelizmente, internet é uma coisa que não está, né? A gente, infelizmente, não depende da gente, né? A rede às vezes cai, aqui em casa também acontece bastante de cair. porque, bom, eu moro na periferia de São Paulo, no extremo sul, então aqui a internet é complicada mesmo, né? Nós não estamos numa região central, onde tem aquela internet. A minha ainda é de cabo, né? Como é que chama? De cabo que chama? Nem sei. Nem Não sei é, também como é. não é aquelas Mas top, sabe? É aquelas simples. Então, às vezes acontece de cair, ok? não é de Deixa eu ver fibra, aqui. né? Acho que é isso, fibra. Olha, a Gilza colocou aqui, ó, tem uma indicação. Narrate, Cidade da Casa Tombada. Cidade da Casa Muito Tombada. bom. Acordais, da Regina Machado, e Gostosuras e Bobices. Ótimas indicações, Gilza. Ótimas indicações mesmo. Olha lá, gente. Enquanto a Andrea vai chegar, que ela ainda não conseguiu entrar, eu vou colocar aqui o link. E aí, quem quiser participar com a gente bate um papo aqui ao vivo. Sim. Então, ó. Então, lembrando que a live depois, né, Arlete? Lembrando que a live ela fica gravada depois, né? Se vocês quiserem assistir, compartilhar, então façam isso porque é muito interessante, Isso mesmo. né? Porque depois, às vezes, as pessoas não conseguem assistir no dia, na hora, né? Tá fazendo uma outra coisa, mas depois elas ficam disponíveis. Isso mesmo. Ó, mandei o link, quem quiser entrar aí para bater um papo com a gente, falar sobre a sua experiência como contadora ou contador de histórias, fique aí à vontade. Opa, André chegou! Ah, Cheguei! Tudo opa! bom? Eita, que é gente bonita nessa live, rapaz! Que afinal de contas, né, toda criatura de Deus é bonita, fazer o quê? André, deixa eu te falar uma coisa, ó. A minha Fala. internet está meio instável, eu já caí por 2 vezes. Se eu cair, Uhum. você segue, você continua, tá? Tá E aí, certo, mesmo porque o cair é da internet, mas o levantar é de Deus. isso mesmo. E aí você segue e depois, para encerrar, é só desligar, ok? Se acontecer, tomara que não. Parece que agora deu Ô, uma Senhor, estabilizada aqui. amém. Amém, estabilizado. Bom? Tá certo. Joia. Então, Tá bom, meu querido. hoje, potencializando contar, valorizando detalhes, né, André? Isso. Vamos começar falando Potencializando. sobre o que é a arte narrativa, por exemplo. Por que a gente fala sempre arte narrativa? Tá certo. Primeiro, porque a arte, né? Então, rapidamente, vamos conceituar, porque eu acho que é responsabilidade muito grande, a gente fala conceituar, né? E as reflexões outras, e os entendimentos outros. Então, conceituar é arriscado. Então, deixa eu falar o que é que eu entendo, o que é a arte. A arte, rapaz, deixa eu baixar o som, porque senão o povo fica tudo doido atrás de mim. Socorro! Rebeca, me ajuda aqui. Isso é live, isso é dedicado. Peraí. Pronto, é o som do povo. Vocês continuam me ouvindo, vocês? Agora Ok? eu voltei, porque eu tinha caído de novo. Ixi, não estou ouvindo a Arlete, não. Será que eu tenho que subir? Ô, Arlete, fala aí. Rúbia, fale aí. Você me ouve? Você me ouve? Isso, é que eu queria colocar aquela funçãozinha não perturbar, porque é tanto zap, é tanta gente me chamando. Deixa a Rebequinha vai me tirar aqui para colocar não perturbar, tá bom? Continue aí. Ok. Bom, eu vou continuar aqui até eu cair de novo, porque parece que hoje está meio complicado. Ai, não.
Não. Voltou, estamos todos na paz. Estudo na paz. Estamos todos na paz. Pois bem, arte. A arte é qualquer coisa que o ser humano faça e faça com um diferencial tal que quem vê diz, olha que coisa bonita, como é que foi feito isso? Oh, que delicado! Ou seja, a arte é um talento que Deus deu a cada um de nós. Alguns parece que o tem mais aguçado, aí eu me arrisco a falar que é dom, mas ao mesmo tempo eu recomendo pesquise, treine, porque talento você tem. Então é tudo aquilo que o ser humano faz que chama a atenção positiva do outro, investigativa do outro, que deslumbra o outro, que encanta. Então a arte é aquilo, resumindo, a arte é aquilo que encanta. E o que é encantar? Se não tirar do lugar comum e a alma cala, os sentidos afloram, a apreciação se agrada. Isso é que é arte. E a arte narrativa, obviamente, é a forma de se contar, de se narrar, de se ler os contos. É a beleza da oralidade. E aquele que pratica a arte narrativa é o contador, e o contador, portanto, é o artista da palavra. Agora, minha querida Arlete, minha querida Rúbia, e quem nos vê e quem nos ouve nesse instante. Quando se fala de contador de histórias, artista da palavra, e nós cristãos temos que recorrer a um tempo na eternidade, quando Deus convocou a Trindade para uma reunião. A pauta daquela reunião era confecção do homem. E aí Deus, que convocou aquela importante reunião, começa a reunião dizendo já. Eu acho lindo quando ele fala o plural majestático, nós, já evocando a unidade. Aí o dono da reunião, o Deus Criador, diz assim, façamos o homem, entenda aí humanidade, homem e mulher, porque está escrito macho e fêmea os criou. Mas façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Uma das coisas que o ser humano expressa da semelhança com Deus é a palavra, é a voz. E se a voz desse nosso Deus, que quebra os cedros do Líbano, que manda labaredas sobre as florestas, que faz parir as corças, se esse poder da palavra, que um dia disse, haja, e ouve, e há. E se ele colocou em nós, humanidade que ele criou, a semelhança, a voz da palavra do contador é toda permeada de potência, de força. Porque a voz do contador durante a arte narrativa, essa voz evoca sentidos. Essa voz constrói, alimenta e amplia o imaginário infantil, a memória afetiva. Essa voz poderosa do contador inspira o interesse pela leitura, o gosto pelo livro. Essa voz poderosa, preciosa do contador é instrumento de cura. Essa voz constrói pontes, e a ponte, ela leva e ela traz. É o ir e vir, é a liberdade, eu vou, eu volto. A voz poderosa do contador constrói essa ponte. A voz poderosa do contador, eu também a assemelho com uma agulha que perfura o tecido, ou seja, acha jeito para
sensibilizar, ela costura, ela arremata, ela embeleza. E o contador de histórias é esse instrumento de Deus. Eu ouso dizer, pela experiência minha de quase 30 anos contando, formando, dando palestra, escrevendo, sei lá, eu ouso dizer que o contador de histórias faz parte de uma classe específica. Não vou dizer especial, para não ser sinônimo de, sabe, de orgulho. Não, de prepotência, não. Então, eu digo assim, o contador de histórias, ele faz parte de uma classe específica. Para além da missão que Deus nos dá, porque eu acredito que Deus nos dá uma missão, nesse elenco de missão, há uma missão específica para o contador de histórias. Ser, aquilo que eu digo por aí, benzedor. Todo contador é benzedor e misericórdia, deixa eu explicar já já que benzimento é esse. Esse contador benzedor não tem nada a ver com a mística, não tem nada a ver com a religiosidade, não tem nada a ver com o esoterismo. O contador benzedor é aquele que beneficia com a sua arte, é aquele que faz agregar com o seu conto, é o benedito do beneficiar, do bem fazer. Pois bem, você tinha perguntado o quê mesmo? O que era arte narrativa, né? Acho que respondi ou você quer que eu fale mais? Não, respondeu. Por exemplo, André, um dos diferenciais que a gente tem dos contadores do reino é que a gente trabalha a questão da fé, da cultura e da educação, né? A gente tem uma visão de que a gente pode trabalhar essas 3 áreas numa contação de histórias, né? E isso é um diferencial dos contadores, né? Que a gente percebe. Sim. Uhum. Desculpa. Bebe água que nem eu, mulher. Bebe água. Fala um pouquinho aí sobre essa questão na arte narrativa e trabalhar a questão da fé, da cultura e da educação. Rúbia, você tem uma pergunta para a Andréa? Porque daí a gente já, na sequência, ela já responde. Certo. Então, e a questão da arte narrativa, né, muitas vezes ela é tida como muito confundida. O pessoal confunde assim, fala, não, mas peraí, arte narrativa e mediação de leitura é a mesma coisa? Isso é uma pergunta que as professoras, às vezes, quando a gente está no PEA, ou quando eu cito essa questão da arte narrativa, é uma das perguntas mais que eu escuto, essa, e eu acredito que tenha outros contadores com essa mesma dúvida. Arte narrativa e mediação de história são as mesmas coisas? Tá certo. Eu vou primeiro falar um pouquinho do que a Arlete falou, de fé, cultura e educação, que ela pediu. Depois eu volto na sua pertinente pergunta, viu? Arte narrativa versus mediação de leitura. Pois bem, o diferencial dos contadores de histórias trabalha com a fé, a cultura e a educação. Ora, o que é a fé, senão a certeza das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Pois bem, a fé, então, é uma coisa abstrata. Você não pega a fé, você não toca a fé, mas com fé você toca o Salvador, toca o Senhor. Pois bem, mas o que é trabalhar a fé enquanto contadores de histórias? Com histórias de princípios, como é o nome daquele nosso grupo, com histórias que evocam aquilo que nós entendemos como valores, que não devem nunca considerar ultrapassados. Se você trabalha esses valores nos contos,
Você, com o poder da palavra do contador, você atinge a alma dele. Esse atingir de almas, ouvindo histórias com valores, com princípios bíblicos, você está evocando a fé. Você está plantando a fé. Você está até colhendo a fé. Então, eu acho que eu entendo contadores do reino como esse, que conta histórias que provoca o exercício da fé, que valoriza a crença. Crença é diferente de religiosidade. A cultura. Quando nós trabalhamos a cultura, o que é cultura? Ora, a cultura é o resultado de uma semeadura. A cultura do café. Alguém plantou lá atrás o café, cuidou daquela semeadura e agora colhe. Então, a cultura, como nós entendemos, né, do fazer artístico, das várias linguagens artísticas, culturais, a cultura, nós trabalhamos a cultura nos Contadores do Reino. Quando nós falamos das linguagens, quando nós abordamos a linguagem da literatura, quando nós abordamos a linguagem da contação de histórias, quando nós abordamos as linguagens da música, quando nós abordamos essas linguagens artísticas, nós estamos nos referindo, nós estamos respeitando, nós estamos fortalecendo a cultura e a educação. Ora, quem conta ensina. E ensina sem a formalidade, sem o protocolo, sem a pedagogia magnífica, hein? Estou só dizendo aqui que é uma educação sem o compromisso, vamos dizer, formal, não é? Sem a coisa do técnico. A gente conta histórias, a gente educa na leveza, na beleza, provocando aquilo lá que a gente já falei aqui, o encantamento. Então, esses três, vamos chamar de tópicos, essa tríade na qual se baseiam os contadores de histórias, fé, educação e cultura, não é apenas estratégica, não é apenas para chamar a atenção. Eu diria futuro do pretérito se acontecesse. Então, eu afirmo, eu consigno que os princípios dos contadores do reino, fé, educação e cultura, é estratégia, é assertiva, é de Deus. Agora vamos para a pergunta, tá bom? Tá bom ou quer mais? Agora eu vou para a resposta da Rúbia, né? A pergunta da Rúbia, muito bem colocada, Rúbia, muitíssimo bem colocada, principalmente para você que é uma profissional de sala de leitura. Olhe, eu vou fazer assim, duas intersecções, duas coisas que uma concorda com a outra, a arte narrativa e a mediação de leitura. Ora, uma coisa que elas interseccionam, você pode contar enquanto você media leitura. Eu vou beber água, peraí. Pois bem, você pode contar enquanto você media a leitura. Uma outra coisa, as duas interseccionam contando e mediando, você chama a atenção pelo ouvir, pelo escutar, e de imediato escutar e ouvir te leva à reflexão. Então, a arte de contar e a mediação de leitura, depois toda vez que você vai começar a contar, que se for de algum livro que você preparou, deixa eu ver aqui, eu tenho outro livro aqui, graças a Deus, rapaz, que é difícil achar o que eu não... Pois bem, se você pega um livro da qual você preparou a história, e antes de contar a história, você apresenta o livro, essa história eu colhi, preparei desse livro, 101 Noites, Histórias Árabes da Tunísia. Eu amo esse livro, gente. 101 Noites, não é tão falado, não é tão procurado, eu ganhei de presente. Ou seja, quando você for contar que você pega o livro e mostra o livro e diz,
Este é o livro 101 Noites, Histórias Árabes da Tunísia. Ele é uma coletânea, traduzido do original árabe por Mamed Mustafé Said. Quando você mostra o livro e diz quem o fez, quem o ilustrou, você começa mediando leitura. O que é mediar a leitura? Se não se colocar, o livro se coloca entre o leitor e o ouvinte. Você está mediando essa leitura. Se você apresenta um livro antes de contar, você está mediando leitura. Aí a diferença, rapaz, só ficou eu aqui. Tem gente aí me vendo, eu continuo. E eu não sei onde ler para saber se eu estou por aqui. Continua, André, continua. Tá certo, vamos embora. Ô, Minota, os meus acessórios estão da cor do teu, ó, parece que combinou. Pois bem, tu tá me ouvindo? Tu parou, tu congelou. Pô, vocês estão me vendo? Vou falando aqui, pronto. Ó, então, a mediação da leitura. A internet tá? A minha parece que tá indo. Se você tem acesso à leitura do povo, veja se o povo está dizendo que está vendo a gente. Tu tem condição de ler, Led? Eu não sei, não. Estou falando aqui na bênção. Tem gente aí? Está sim, André. Pode dar sequência. Pois está certo. Então, arte narrativa e mediação. Toda vez que você conta e mostra o livro no começo, eu entendo que você está mediando. O mediador é aquele que está no meio de alguma coisa, atendendo a uma parte e administrando a outra. Isso é o que o mediador de leitura faz. Isso é o que o mediador faz. Prepara vários livros, lê todos primeiros, pelo amor de Deus, mediador de leitura. Nunca vá para uma sessão de mediação. Nunca leve os livros que você preparou sem que você os tenha lido antes. Você prepara aqueles livros, é como quem prepara uma mesa de provisão de iguarias fartas e férteis. Você prepara, coloca aqueles livros lá, o pessoal que vai ser mediado, você pode escolher que livro você quer que eu leia, que história que você quer que eu conte. Aí ele vai lá, diz, você pega o livro, apresenta o livro como quem seduz. Como é que você seduz? Espera um pouco, eu não sei que hora é essa, mas eu já seduzi o povo. Peraí, deixa eu pegar um livro aqui para mostrar como é que a gente seduz. Tem uma musiquinha? Não tem, não. Não põe a musiquinha, não. Peraí. Meu Deus, quanto magnífico aqui. Não. Esse é maravilhoso. Pronto, vou pegar o meu mesmo. Foi o que eu achei. Tem um monte de livro aqui atrás. Se você vai pegar um livro, você vai seduzir. É sério, você já prepara um tom caliente, mas tira a coisa do erotismo, tá? Mas prepare um tom de voz expressivo. Distribua com carinho cada sílaba da frase que você vai falar. Mostra o livro. Olha, que livro bonito, que capa bonita. Este livro, Toinha dos Inhamuns, a menina que amava as palavras. Sabe, suba e desça enquanto profere a frase, com o sentido de atingir quem está ouvindo. Aí você mostra e diz, pai, este livro foi ilustrado pelo Felipe, o FEP. Aí, teu dedo corre no lateral assim, rapaz, o bicho ruim esse negócio. Rapaz, é o seguinte, você pega o livro, abre o livro assim, é porque não dá para mostrar tudo. Abre devagarinho assim, você está desnudando, você está abrindo a cortina de uma coisa muito interessante. Faça devagar, que seu dedo escorra aqui embaixo, como quem vai já subir um degrau de mais coisas lindas que estão por vir. Aí você abre a outra, sabe? Aí você abre, lê, fica assim do lado, dependendo do pessoa. Enfim, rapaz, eu tô dando quase...
Mas não é exatamente isso, não, né? Estou quase falando só sobre mediação de leitura. A gente pode fazer uma live um dia, Alex, só para falar de como mediar, de como apresentar o livro, tá bom? Deixa eu me ater mais à pergunta da minha amiga. Pois sim. Pois bem. Então, a arte narrativa tem a ver com a mediação de leitura, se interseccionam, sim, mas tem as suas distinções. Na mediação de leitura, o foco é a leitura, é o livro, é a sua excelência, o livro é o seu benefício à leitura. E a arte narrativa, naquela hora que você está com as mãos livres, vamos dizer assim, você está com a plateia, qualquer que seja ela, do tamanho, da altura, de onde for que ela está, enfim, você está em frente àquele público, àquela plateia, aquele público é o rei, e você é a vassala. Que é a vassala? É aquela que presta serviços intensos e dedicados ao rei. Sabe? A voz, a língua, como a pena do destro escritor, que é referência do nosso coletivo. Então, lá está, a arte narrativa. Fazer com graça, fazer com segurança, fazer com beleza, fazer uma performance, contar histórias é uma arte, portanto, invoca a performance. E a arte de contar é a performance mais antiga, a performance primeira. Aliás, o poeta, o doce poeta de Israel, Davi, quando ele fala... Aliás, ele dá uma aula, hein, de como preparar a história. Ele diz assim, olha só, percorrei a Sião. Sião é a história. Pega o livro. Percorre Sião. Percorre a história. Rodeai-a toda. Entenda, descubra pontos da história que você vai rechear, que você vai fortalecer. Rodeai-a toda. Contai-lhe as torres. Aí eu relaciono isso com a estrutura. Toda história tem uma estrutura, reparte essa estrutura, treina estas estruturas. Contai-lhe as torres. Notai bem os seus baluartes. Ou seja, o que é que você vai enfatizar na fala, no gestual, com todo o equilíbrio enquanto conta. Notai bem os seus baluartes. Observai os seus palácios. Vê até que ponto aquela história cabe em você e você cabe na história. Porque quando você domina o seu palácio, você entrega a história toda maravilha, com toda a segurança. Para que tudo isso? O próprio salmista responde. Para narrares às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus forever. Versão da Andressa, forever, porque é o nosso Deus para todos sempre. E Davi termina o versículo, a aula de como preparar uma história, ele termina dizendo assim, ele, o Senhor dos Exércitos, nosso Deus, ele será nosso guia até a morte. E com a vinda de Jesus, para além da morte, na vida eterna. É isso aí. Entendeu? André, você falou sobre... Pode falar. Você me escuta? Uhum. Mas quer que eu tenha duas rureias para escutar bem? Você brincadeira, Alete. Treinar a história, né? Treinar. Mas o treinar não significa o decorar, né? Opa, rapaz! Por que não decorar? Homem, seu menino, que bom que você falou isso. Decora não, meu rapaz. Decora não. Não corra riscos. Decorar histórias é correr riscos. Ó, se alguém aí que nos ouve, tem uma mente prodigiosa, que decora e se sente bem, rapaz, continue, mas repense. Contar histórias decoradas é correr riscos. Quem conta histórias decoradas
pode não expressar toda a estética, toda a beleza do contar. Sempre recomendo, treine, percorra Sião, rodeie Sião, conte as torres do Sião, mergulhe na sua história, faça essa história ser sua. Quando a história for sua, você administra o que é seu. Você tem uma história decorada. Vai que, de repente, daqui a pouco, você esquece alguma coisa. Quem está ouvindo até talvez nem perceba que você esqueceu. Mas você fica tão aperreada, tão agoniada, rapaz, dá uma insegurança medonha que você se perde, fica, ai, sabe, engasga, rapaz, decore, não corra risco, não. Eu costumo até dar uns exemplos, mas não vou dar um exemplo agora nessa hora, não, porque não faz bem. Se fosse, eu até dava um exemplo quando você conta uma história decorada que você se perde, o que é que se parece. Mas não vou dizer, não. Vamos dizer só depois para os adultos, à meia-noite. Pois bem, agora, claro que tem trechinhos da história, minha cara Arlete, minha cara Ruby, quem mais nos vê e ouve. Tem trechos da história para embelezar a própria história que você precisa decorar. Um exemplo que eu sempre gosto de dizer, eu tenho mais ou menos 5 ou 6 exemplos de coisa que eu decorei para contar histórias, mas deixa, por exemplo, quando eu conto O Homem do Saco, numa versão nordestina. Quando eu conto O Homem do Saco, naquela hora que as lavadeiras fazem aquele canto de trabalho que eu acho lindo, toda vez que eu conto, eu vejo umas 10 lavadeiras à beira do rio, cada um na sua pedra, abrindo a trouxa, tirando o pano, pegando o sabão, esfregando, botando água e torcendo. Rapaz, tão linda essa imagem. Pois bem, aí elas cantam. Isso aí eu falo decorado, eu conto decorado. Lá vem. Vi Santa Maria, eu falei santa, porque a Maria era santa. Antes que algum pessoal venha se escandalizar. Mas aí eu canto. Vi Santa Maria na beira do rio, lavando os paninhos de seu Bento Filho. Isso é decorado. Quando a gente conta lá a história do Barba Azul, por exemplo, a mulher do Barba Azul, naquele dia, estava com a irmã dela na casa e havia convidado seus irmãos militares para vir visitá-la. Barba Azul está lá embaixo, nervoso e endemoniado, com 600 pilicão, dizendo, desce, mulher! Se tu não descer, eu vou te buscar. E ela, por favor, me espera mais um pouquinho, eu estou rezando, por favor, me espera. Aí ela disse para a irmã dela, que estava lá na torre, minha irmã, olha aí, vê se os nossos irmãos já estão chegando. E a irmã olha lá da janela da torre, bota a mão, aí você mede mais ou menos uma certa longura que ela está vendo. Aí a irmã diz, decorada essa parte. Não, minha irmã, eu só vejo o vento que venteja, eu só vejo o sol que lumeia e o vento que venteja. Isso é decorado. É bonito essa parte decorada na história. As histórias da tradição oral, do conto popular, ela é cheia de trechinhos bonitinhos, cantados, declamados, que quanto mais decorado for, é que nem uma trova. Eu fui ao Tororó, beber água eu não achei, encontrei belas meninas que no Tororó deixei. As quadrinhas são decoradas e são lindas. Tá caído o fulô, tá caído o fulô. Ô, meu rapaz, eu morava na areia. Rapaz, parei, André, rapaz. Pois bem. Ô, André, também as histórias de lenga-lenga, né, ou as histórias acumulativas, elas também requerem que decore a sequência, né? Nesse caso aí, não tem outro jeito. Homem, rapaz, eu nem diria decorado, não. Por exemplo, quando eu conto, por exemplo, o casamento o rabo da raposa, decorar é interessante, mas mesmo assim, ainda não confio, para mim ajuda a lembrar a sequência da história, na lógica, não é? Ferreiro me dá alavanca para alavanca eu cavar a terra, para a terra
me dar o capim, pro capim eu dar pro boi, pro boi. O boi foi o quê mesmo, Deus? Esqueci, tá vendo? Faz tempo que eu não conto. Pro boi. Rapaz, é o seguinte, eu esqueci, tá vendo? Mas na minha cabeça, eu utilizo essa sequência, as palavras da sequência, para sentir conforto no terminar o lenga-lenga, até chegar onde ele começou. Porque se eu for apelar para a memória, tá vendo? Eu esqueci agora. Ela falha, né? Entendeu? Ela falha. Se eu for apelar para a memória do decorrer. Muito bem, obrigada, Arlete. Ela falha. Quando eu vou contar essa história, eu amo contar, o povo todo pede que eu conte. Eu já contei essa história várias vezes, mas toda vez, no mínimo umas 4 vezes, antes de contar, eu a leio. Para que o enredo não fique alheio. Olha. Andréa, e quando é história do tipo assim, que tem várias histórias na Bíblia que elas são super curtinhas, são poucos versículos. E aí, como que é potencializar a história sem alterar a história? Porque outras histórias a gente pode até acrescentar coisas. Mas e quando são histórias bíblicas? Como que você costuma fazer? Novamente, percussão. Se eu vou falar, por exemplo, Agar, daquela árvore, acabou a água, acabou o pão para ela e para o Ismael. Se eu for contar, eu vou dizer que o sol estava quente. As próprias folhas daquela árvore que abrigava Agar não eram suficientes. O calor aquecia, o sol incomodava a pele, como o calor incomodava o corpo, como a angústia de Agar estava sendo aumentada. Aí, eu posso dizer, Agar olhava em volta, não havia nenhuma nuvem sequer para dar esperança de chuva. Isso é normal na viagem pelo deserto. Você não está alterando. A própria Bíblia, o próprio versículo curto, lhe dá algumas dicas para você, poeticamente, eu diria, para você ampliar a cena. Agar e seu filho, angustiada. A mãe Agar, angustiada. Então a mãe saiu, resolveu deixar o filho, para não ver o filho morrer. Aí você pode falar angustiada, porque não tinha o que oferecer, imaginando que o filho morreria. E ela ouve a voz do anjo. Aí você pode dizer, porque Deus sempre tem uma forma de nos cuidar. Isso sem estar pregando. Você fala de uma forma porque Deus viu aquela mãe. Deus ouviu aquela mãe. Aí o anjo diz, conforta a mãe. Fica tranquila. Esse teu menino, ele vai ser pai de muita gente, vão ter reis na sua geração. Teus filhos, os netos daquela mulher, ela teve neto, bisneto, famoso, caçadores, ferreiros. Ou seja, aquilo que a Bíblia te dá de subsídio, amplia com uma pesquisa. Aí cabe a pesquisa. Vai pesquisar coisas da época. Como é que eles se vestiam? Aquele vestido surrado de Agar. Sabe? Então é assim que se recheia. Busca-se no próprio versículo, busca-se no que a Bíblia oferece para se pesquisar. Outra coisa. Eles estavam, os 3. Labaredas em volta subiam. Mas o que? Olha, as labaredas altas, o fogo não parava, mas o rei olha de novo. Conta. 1, 2, 3, 4. E o rei olha de novo. 1, 2, 3, 4. O rei não entende. O rei pergunta, o rei indaga, mas não foram tralha.
Naquela hora, o rei, a sua coroa, arruma o seu manto e olha de novo. Cada vez que você descreve como o rei estava, cada vez que você diz que o rei olhou e contou, mais essa história vai penetrando no coração de quem está ouvindo. Eles são capazes de ver as labaredas. E eles são capazes de torcer por esse quarto homem. Entendeu? Ou seja, a própria Bíblia, ela nos dá condição de ampliarmos, eu digo, não sei se exatamente ampliar, a gente fala tanto cuidado, enriquecer. Rapaz, é o seguinte, eu chamo forrar. Eu digo, chamo de forrar a história. Sim. Ok? E sem desrespeitar, sem fugir, sem negar. Justamente. Então, é um recheio, né, que se coloca nas histórias, quando é versículo bíblico, descrevendo isso que você falou, local, vestimentas, né? Às vezes até imaginar o tempo, como estava. Regiões, por exemplo, se você for contar baleia não, a Bíblia não fala que é baleia. Se você for contar Jonas no ventre do grande peixe, você vai ver Nínive, aquela cidade de Nínive, ficava em determinada região, aquela cidade era famosa por isso, sabe? Você vai buscando lugares, buscando coisas, situações, argumentos para deixar ainda mais deixar ainda mais bonita a sua história. E acaba contextualizando, né? E também trazendo informações que é da cultura da época, né? E isso também vai enriquecendo a nossa cultura também, né? Isso, tá aí, a cultura, a educação e a fé, tá na história bíblica, é isso mesmo. Justamente. Que joia. E sempre você tem a oportunidade de fazer as contações de histórias, né? Às vezes, eu me deparo em situações do tipo, eu pego um livro que não é cristão, assim, dito cristão, né? É um livro normal, livro secular, mas tem uma história bem bacana e que dá para você fazer uma reflexão em cima de princípios. E você costuma fazer isso também. Opa, o tempo todo. Deixa eu ver se eu acho aqui um livrinho que é só desse negócio. Tá aqui. Ó, eu recomendo, viu? Esse livro. Além do que se ouve. Esse livro, além do que se ouve, ele é de metáforas, de parábolas, canalizações. Às vezes no evangélico a gente tem medo das canalizações. Esse livro, na realidade, ele é uma coletânea, uma pesquisa de várias pessoas. As parábolas aqui são parábolas judaicas, são parábolas fenícias. Aqui tem parábolas judaicas e tem parábolas muçulmanas. Aqui tem... Aliás, quanto tempo a gente tem para acabar nosso... Ah, não, está no Facebook, né? Olha, deixa eu contar uma história deste livro que é curta. Talvez uns 5 minutos, menos que isso. Sim. Eu amo contar essa história que tem tudo a ver com o que a nossa Bíblia recomenda. Ó, a casa queimada. Um dia, um homem muito temente a Deus foi fazer uma viagem de avião. E, como sempre, ele orava antes de fazer qualquer coisa. Então, ele clamou ao Deus clemente e misericordioso que o abençoasse nessa viagem. Então, decolou, tomou altura, sobrevoava sobre o oceano, quando, de repente, um motor dos motores do avião falhou. O avião perdeu altitude,
piloto não tinha como controlar e o avião caiu no mar. As pessoas morreram e só aquele homem que havia orado agarrou-se a um dos pedaços do avião e ele boiou na água, boiou, nadou e foi até a costa. Uma vez na costa, agradeceu a Deus por ter sobrevivido. Tratou logo de arrumar algum abrigo para ele, pegou folhas, galhos, cipós e fez como se fora uma casa. Construiu a sua casa. E lá se alimentava das frutas, das ervas, ali por perto, naquela ilha. E um dia ele saiu, queria comer peixes. Pegou um galho, preparou aquele galho como se fosse uma vara de pesca, foi à pesca, pescou um bom número de peixes e agradeceu a Deus, porque com aquele número de peixes ele passaria semanas sem precisar pescar. Quando organizou todo aquele peixe pescado de volta à sua casa, ele viu labaredas, a casa pegava fogo. As labaredas altas, as fumaças mais altas ainda. E ele começou, meu Deus, por que não vês a minha situação? Com tanto esforço eu construí essa casa e tu permites que ela pegue fogo. Meu Deus, por que não me ouves? Não tem pena de mim? Não tem compaixão? O que é que eu fiz, meu Deus? E ele, desolado, gritando, chorando, arrumando culpa para Deus, sentou-se numa pedra de costas para o mar e apreciando e sofrendo enquanto a sua casa pegava fogo. De repente, ele sentiu uma mão no seu ombro. Ele ficou com medo de se virar. Mas a voz daquela mão disse para ele, levante-se, rapaz, vamos para casa. Então ele criou coragem, se voltou e viu um marinheiro, fardado como marinheiro. Ele disse, mas como é que você me encontrou aqui nessa ilha? E o marinheiro disse, olha, o nosso capitão é um capitão cuidadoso. Ele observou e ele viu os sinais de fumaça que você enviou para ele. E ele me mandou vir nesse barquinho, daquele navio, olha lá, daquele navio, ele me mandou vir nesse barquinho, te buscar. Você não nos chamou? As tuas fumaças, o nosso capitão viu. Vamos para casa. Essa história acaba aí, você não precisa nem explicar. Mas se você se couber explicar, você diz o cuidado de Deus. Tudo que acontece concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Esse livro que eu mostrei para vocês, essa história tem outras magníficas que eu conto aí. Esse livro é um socorro, contos curtos, contos de sabedoria. Eu vou nesse livro. Não é? Ou seja, respondi sua pergunta, Ivete, Arlete? Respondeu. Respondeu sim. Rúbia, tem mais alguma coisa que você queira perguntar? Então, com relação à narrativa, tá bem esclarecido, né? A gente percebe bem né? O que precisa. E eu diria, viu, Rúbia, se você contar, conte como uma mediadora de leitura. Toda vez que você mediar, medie como uma contadora. Ou seja, valorize tanto a arte de contar, a arte de ler, quanto a arte de mediar. Pois bem. Sim, sim. E é muito gratificante quando a gente... Muitas vezes eu vou ler um livro, né, e eu escuto a criança pedindo para mim assim, em vez de você ler, por que você não conta só a história de boca? Ai, Rúbia, não fale isso, você mexe muito comigo. Se bem que o Facebook a gente pode ficar mais.
Eu vou contar, então, um exemplo do que a Rúbia acabou de dizer. Quando eu estava na biblioteca aqui em São Paulo, eu fui exilada. Entrou um novo governo e disseram assim, você não pode ficar mais em Santo Amaro. E aí eu fui para o Campo Limpo, outro bairro aqui de São Paulo. Campo Limpo, uma biblioteca. A bibliotecária, com o cara dos amigos, disse para mim, o único lugar que tem para você aqui é a sala de leitura lá no porão. Eu já vou avisando que ninguém fica lá. Aí um dia eu conto mais o que aconteceu, que maravilha, como a gente transformou aquela sala de leitura num centro de interesse de toda a biblioteca, que já virou ciúme das outras salas. Mas um menino, um muçulmanozinho, toda sexta-feira, os pais mandavam o menino passar o jejum, das 7 às 17, o jejum na biblioteca. Eram muçulmanos bem ortodoxos mesmo. E eu lia para aquele menino, o Mohamed. Eu lia. E um dia o Mohamed disse para mim, tia, conta para mim a história que você lê. Aquele menino me deu um cutucão. Mas eu não conto histórias. Ai, mas eu contei para ele. E ele gostou, e eu gostei de contar. Rapaz, estou contando até hoje. Então, eles falam muito para mim. Antes da pandemia, eu fui ler para o 2º ano o livro Casa do Bolinho, né? Aí eu entrei, cumprimentei e falei para eles, olha, gente, hoje nós vamos ter uma história, o Caso do Bolinho. Aí eu li o livro, mediei a leitura. Quando eu terminei, a Isabela, uma aluna daquelas, assim, as mais tagarelas da sala, virou para mim e falou assim, olha, Pro, eu gostei da sua história de hoje, mas o ano passado você contou sem o livro e foi mais legal. Olha, tá vendo? Porque aí eu usei música com eles falaram, hoje você nem deixou a gente cantar, porque você estava ocupada segurando o livro, e aí a gente nem pode cantar junto com você e bater palma. Então eu gosto mais quando você conta de boca. Tá vendo? Eles gostam muito, o bolinho, eu faço bolinho assim, né? Tá vendo onde é que eu mostro minha mão? E eu digo que esse bolinho era de chocolate. É um bolinho, uma mãozinha negrinha de chocolate. E aí eu conto com os bichinhos, né? A onça, o rato, a raposa, eu coloco uma meia. Cada bicho eu faço com uma meia com a mão esquerda e o bolinho com a mão direita. E aí eu canto, quando o bolinho canta, né? Aí eu exagero um pouco na voz aqui. Eu sou um bolinho redondo e fofinho, de creme recheado e na manteiga assado. Deixaram-me esfriando, mas eu fugi enrolando, eles dão tanta risada. Esse bolinho é italiano, viu? Pois é, eles dão bastante risada. Quando você estiver contando histórias com objetos, que a sua mão é alguma coisa, na hora que alguma coisa está falando, na hora do coelhinho, coelhinho, eu vou te papar. Você olha para o coelhinho, não olha para o público, não. Naquela hora quem está falando é o coelhinho. Você olha para o coelhinho, o público olha para o coelhinho, que é a sua mão. Na hora que o bolinho estiver falando, você olha para o bolinho. É o bolinho que está falando, não olha para o público. Quando você retirar o coelhinho, quando você tirar a raposa, você guarda em algum lugar que eles não vejam, porque passou o tempo do coelhinho, passou o tempo da raposa. Né? Mas aí é outra live, é outra história. Pois é, gente, foi muito bom estar com vocês, bater esse papo, essa conversa aí sobre essa questão de potencializar o contar. E, Rúbia, dá suas considerações aí, o seu tchau para o pessoal. Não, é sempre um prazer, né, ter essa conversa sobre mediação de leitura, sobre arte narrativa, e ainda mais com o foco na fé, cultura e educação, né, a Andréia aí que tem uma bagagem gigantesca para compartilhar com a gente.
Quando eu a escuto de novo, parece que estou escutando ela pela primeira vez de novo, porque ela fala um monte de coisa que ela não tinha falado ainda. Então, isso daí é muito bom, né? A gente está sempre aprendendo bastante, espero que todo mundo tenha gostado também. E vamos seguir, né, com a arte narrativa, porque é muito bom. André, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que o primeiro contador de história, né, foi Jesus Cristo, e ele deixou a nós também essa incumbência, né, de passar os contos. Não é bem assim que você fala, né? Eu estou falando do meu jeito, você fala de outro jeito. Porque os contadores de histórias é desde Moisés, não é? Mas Jesus Cristo é o contador por excelência, é a parábola, o contador de parábolas indispensável e irrefutável, né? O precioso contador de parábolas. Um abraço, Rúbia. Tchau, André, até a próxima. Tchau, Arlete. Tchau, pessoal. Tchau, meus amores, que a boa mão do Senhor Deus, que ama tanto histórias, que para isso Ele criou o mundo e as pessoas, que essa boa mão nos guarde, nos livre, nos proteja, nos equilibre e nos dê sempre entusiasmo para prosseguir com a nossa fé. Obrigada, Arlete. Um abraço, André. Até mais. Até mais. E assim, hoje nós encerramos esse período de troca de experiências, de conversas, né? E um abraço a todos vocês que estão vendo, que vão ver depois, que vão compartilhar, enfim. Um forte abraço a todos, um ótimo domingo e até domingo que vem, às 15 horas, ok? Domingo que vem, nós teremos a presença de um cordelista do Rio Grande do Norte e que vai fazer um trabalho bem jóia aqui com a gente, com histórias em cordel, infantil, vai ser, assim, muito bacana. Então, eu conto com a sua presença, domingo que vem, às 15 horas, ok? Um forte abraço e até lá!